Queridos, semana passada a gente conversou um pouquinho sobre manter a chama acesa. Não sei se para você mas para mim é um desafio a gente manter essa chama acesa por Jesus. Nós mantermos essa chama ou as nossas vidas queimando de amor por Ele. E queridos, é algo possível. Não é algo impossível, é algo possível. Nós podemos viver, queridos, queimando por Jesus, entregando a nossa vida dia a dia aos cuidados dEle e vivendo para Ele, que é o nosso chamado. Nós fomos chamados para viver para Ele, sim ou não? Não vivemos mais para nós, mas sim vivemos para Ele, aquilo que Ele tem separado para as nossas vidas. E eu quero continuar a mensagem de como manter a chama acesa. E eu creio que eu posso trazer algumas respostas para você nessa manhã. Posso ouvir um amém? Amém. E essa manhã, queridos, eu quero trabalhar alguns pontos. E o primeiro ponto, queridos, para manter a chama acesa é permaneça. Repete assim comigo, permanecer. Permanecer. Queridos, o Evangelho não tem a ver em tanto quanto a gente acerta ou quanto a gente erra. E eu não estou falando para você viver uma vida no erro. Mas eu estou falando que o Evangelho tem a ver com permanecer. Sim ou não? Permanecer, queridos. Permanecer naquilo que nós temos aprendido, permanecer naquilo que nós temos vivido, permanecer nas palavras de Jesus. E uma das palavras-chave no Evangelho é essa, permanecer. Então eu quero te desafiar a permanecer. Olha o que João capítulo 15, do verso 1 ao 8 nos fala. Evangelho segundo São João, no capítulo 15, do versículo 1 ao 8. Olha que interessante esse texto, queridos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vocês estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanharão, lançarão no fogo e queimará. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Queridos, o nosso grande desafio é o quê? É permanecer nele. O nosso grande desafio, queridos, é permanecer conectados em Jesus, conectados nele. Quando nós olhamos para esse texto, queridos, nós vemos dois pontos fundamentais. O primeiro, corte, e o segundo, poda. Corte e poda. E queridos, eu e você precisamos discernir os estágios das nossas vidas, as estações que estamos vivendo. Por quê, queridos? Porque nós vamos passar por estações de poda. A ideia, queridos, de que é só vitória, queridos, não é verdade. Às vezes você vai cumprimentar um crente, queridos, ele olha para você, você pergunta, e aí, como que você está, crente? Só vitória, pastor. Eu tenho que perguntar para ele, qual é o evangelho que você vive, que eu não encontrei esse ainda. A ideia, queridos, que nós vamos viver só estações boas nas nossas vidas, no nosso casamento, nas nossas finanças, queridos. Eu não encontrei alguém que viva isso de forma verdadeira. A não ser, queridos, que ele comece a alucinar e ele se auto-sabotar e ele achar que a vida dele é só vitória. Sim ou não? Não é, queridos.
Nós passamos, queridos, por fases das nossas vidas. Olha o que o verso 2 do capítulo 15 nos fala. Todo ramo que está em mim e não der fruto, ele o corta. E todo que der fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Queridos, todo ramo que não dá fruto vai ser cortado. Queridos, eu espero que você não passe por esse processo. Não queira passar por isso, queridos. E todo que dá fruto, ele limpa. Quanto mais perto, queridos, nos aproximamos de Deus, mais nós vamos ser limpos. Queridos, Ele é luz, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele é luz. Queridos, Ele nos tirou do meio das trevas. A glória e a luz de Cristo brilhou em nós, queridos, e nós fomos salvos. E quanto mais perto nós chegamos dEle, mais perto nós vamos ser podados, limpos. A santificação, queridos, é o processo da poda, o processo de ser limpo. Sempre vai ter um passo a mais. Sim ou não? O tratar de Deus é como um espiral, queridos. E ele vai se aprofundando. De repente ele passa por uma área, depois ele passa pela outra, depois ele passa por outra. De repente você acha que você estava bom em uma área, ele aprofunda um pouco mais. E ele mostra as nossas mazelas, o nosso egoísmo. Às vezes aquilo que a gente faz, que parece ser tão espiritual, de repente Deus mostra, clareia, coloca o holofote em nós percebemos que nós estávamos fazendo simplesmente para nós mesmos. Sim ou não? E é esse processo, ele vai nos santificando, e é um processo contínuo. Você é um ramo conectado à videira verdadeira, e você vai dar muito fruto. Posso ouvir um amém? Mas volte e meia, eu e você vamos ser podados. Volte e meia, eu e você vamos ser podados. E nessa poda, queridos, existe um processo de dor. Vai doer ser podado. Fala um amém aí. Amém. Essa é uma promessa incondicional. A dor faz parte do processo. Sabe aquelas caixinhas de promessa que o pessoal coloca Salmo 23 lá, o Senhor é meu bom pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem algo de errado? Não, queridos, mas tem que fazer uma caixinha de cacetada às vezes. Assim, que você vai sofrer. Porque o crente acha que ele não vai sofrer, daí ele se frustra em um processo de sofrimento e ele fala o quê? Deus me abandonou. Queridos, isso não é verdade. O processo de poda, queridos, é um processo dolorido de dor. Queridos, não sei vocês, queridos, eu estava compartilhando aqui com o meu grupo familiar, queridos. Às vezes o holofote de Deus bate em nós, Deus mostra alguma mazela nossa, você se sente envergonhado. Você fala, meu Deus, por que eu faço isso? Sim ou não? E é o processo de poda, é extremamente dolorido. Queridos, Deus tem falado muito comigo sobre morte. Vou me expor aqui um pouquinho. Deus tem falado muito comigo sobre morte. Eu tenho na minha cabeça um livro ainda para escrever sobre o Evangelho da morte. Eu entendo que o Espírito Santo sempre vai nos conduzir para a cruz, sim ou não? Queridos, eu sou um cara que não gosto muito de sair. Não gosto, queridos, não gosto mesmo. E sábado passado a Kellen teve a boa ideia de querer ir para o centro aqui de Campo Largo. E não tem estacionamento, queridos. Um monte de gente. Aquele monte de gente começa a me dar um pânico. Eu falo, não, eu não quero sair, eu quero ficar em casa. E a Kellen, vamos sair. E fui lá, eu saí com ela. Com o beijo desse tamanho, reclamando de tudo. Não tem estacionamento. Semáforo, os caras fechando a gente. Brabo. E o Espírito Santo falando assim, até quando você vai continuar assim? Eu falei, não, eu estou certo, é o tipo, por que a gente não fica em casa, sossegado? Espírito Santo, porque assim, a Kellen gosta de sair, a Analice gosta de sair, a Aline gosta de sair, o pequenininho gosta de sair. Os três gostam de shopping, queridos, e eu não gosto de shopping, queridos. E daí, qual que é o lazer da nossa família, queridos? Ir no shopping. E tipo, ir no shopping para eles, queridos, para mim ir no shopping é o quê? Eu penso assim, cara, eu preciso entrar lá, comprar uma camisa, eu compro, vou embora e saio correndo.
O ir no shopping deles é o quê? As meninas olham, vamos ver loja. E daí tem que ir lá eu ir ver loja, com o beiço desse tamanho, falando, vamos embora, eu quero ir embora. Você nem vê, fica sentado. Eu nem vejo, queridos, eu sento e falo, vamos. E fico lá no shopping sentado, queridos. E o que o Espírito Santo fala comigo? Morra para você mesmo. Para que eles possam usufruir. E o que é isso? É um processo de poda. Porque o que acontece? Se eu morro, os frutos do Espírito fluem. Mansidão, paz, alegria, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, começam a fluir. Queridos, imagine você ir para o shopping com alguém que está debaixo de mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade, paz, alegria. Não é muito melhor do que com o Mutler? Sim ou não? Você consegue entender o processo de poda? E todos nós somos podados, queridos. Não adianta você rir de mim que ele vai pegar você também. E a poda vem, queridos, e é doído, porque chega uma hora que você fala assim, eu tô com a razão, porque... Daí ele fala assim, não, você não tem razão nenhuma. Poda. Não sei pra você, mas admitir que você está errado dói, queridos. E a gente foi sábado passado, eu fui resmungando e ela teve a boa ideia de nós seis ontem. E eu fui como? Feliz. Não, resmungando. Não aprendi de primeira. Fui resmungando, queridos, reclamando da vida, falando que estacionamento não acha estacionamento. Daí cheguei em casa, a Kellen só olhou para mim e falou assim, tá louco? E eu não tinha falado isso que o Espírito Santo tinha falado comigo, né? Se eu falo, ela ia usar isso contra mim. Daí eu não falei nada, só que daí no grupo eu fui constrangido a me expor. E hoje eu estou sendo, nem estava na mensagem, mas eu estou constrangido a me expor aqui também, para vocês verem que nós passamos por processos de podas, todos nós. O Evangelho, queridos, é negar a si mesmo. É negar aquilo que nós queremos, para que os outros vivam. Sim ou não? Muitas vezes Deus vai pedir algo a você que aparentemente Ele não pede para as pessoas ao seu redor. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que o Evangelho não é regra? Sabe por que nós não vivemos regras? Porque quando nós estamos caminhando com Cristo, queridos, Deus vai pedir algo para você, queridos, que talvez Ele não peça para mim. Consegue me entender? Tudo é lícito, mas nem tudo me... Queridos, tem coisas que Deus pediu para nós como família, que Ele não vai pedir para mais ninguém. E eu posso olhar e falar assim, mas eu poderia viver desse jeito. Poderia. Mas Deus pediu para não fazer. Isso é uma regra? Não. É algo que Deus pediu especificamente para mim. Sabe o lance da saia, do terno, da gravata? Queridos, para mim é bem simples. Deus pediu isso para alguém de forma específica. Depois de ter pedido para alguém, esse alguém teve a boa ideia de passar para a igreja inteira fazer igual. Às vezes, queridos, Deus vai pedir em algumas casas para não ter televisão, sim ou não? E alguém vai ter a boa ideia de fazer o quê? Não pode ter televisão em casa nenhuma. Daí você vai na casa do crente, ele tem aquele guarda-roupa bem grandão. Antigamente as TV era de tubo, né? O cara fechava a porta do guarda-roupa, colocava a antena no muro do vizinho, porque quando o pastor ia visitar, o que eles faziam? Fechava a porta do guarda-roupa. Queridos, eu tive amigo que era assim. Por quê? Porque alguém foi chamado a não ter TV em casa, você está me entendendo? E ele teve a boa ideia de passar para a igreja. Queridos, tem coisa na sua caminhada que Deus vai te podar, que Ele não vai podar mais ninguém, queridos. Não vai. Quer ver, queridos, no meio da pandemia, queridos, deixa eu dar um exemplo. No meio da pandemia, Deus falou assim para nós como família, eu não quero nada no nome de vocês. A única coisa que a gente tinha era um carro. A gente ofertou o carro. É para todo mundo fazer isso? Não, agora todo mundo na igreja vai ofertar carro. É para fazer isso?
Queridos, tem coisas que Deus pediu pra gente, queridos, que parece loucura. Deus falou assim, eu quero que vocês façam isso, e a gente fez. Mas era para nós como família. A boa notícia é que Ele vai pedir coisas para você também, que Ele não vai pedir para mais ninguém. Daí não adianta você falar assim, quero ver onde está na Bíblia. Não, Deus pediu para você de forma específica. E você vai ter que viver desse jeito. Posso ouvir um amém? Amém. É o processo de poda, queridos, isso acontece. E quanto mais você é podado, mais fruto você dá. E quanto mais fruto você der, menos você se orgulha. Queridos, muitas vezes nós nos enganamos e a gente acha que o fruto é nosso. Olhamos para o lado e achamos que somos mais frutíferos que os outros. Achamos que fazemos mais. E o orgulho, queridos, é o fogo estranho que apaga a chama verdadeira de Cristo nas nossas vidas. Queridos, o orgulho é a raiz de quase, posso falar de todos os pecados, queridos. Satanás não caiu por imoralidade sexual. Satanás caiu por quê? Orgulho. Olha o que João capítulo 15, do verso 4 ao 5 nos fala. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Queridos, não podemos dar fruto sem estar nele. Sem ele nós não podemos fazer nada. Sabe quando você se compara com as pessoas e acha que tem pessoas, como o Ferdinando disse, uma classe inferior de crente? Sim ou não? Você já pensou assim? Talvez seja essa pessoa que venha na sua cabeça nesse exato momento. Igual aquele, eu não sou. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Sem ele nós não podemos fazer nada. Ainda que permanecer nele seja uma responsabilidade nossa, no final nunca vamos ter motivo para se orgulhar. Porque tudo de bom que nós fazemos porque estamos conectados a ele. Se essa conexão for perdida, nós não vamos fazer nada mais que seja útil ou agradável a Deus. No final nós vamos entender que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Os nossos frutos não nos glorificam, queridos. Por isso, por mais que exista uma responsabilidade minha e sua de permanecer conectados a Jesus, os frutos que nós produzimos não glorificam a nós mesmos. Posso ouvir um amém? Então não foi a oração que eu fiz, não foi a palavra que eu preguei, não foi o jejum que eu fiz, não foi a música que eu toquei, não foi as habilidades que eu tenho. Os frutos, queridos, eles são consequências de uma vida em chamas por Deus. E ele só tem esse objetivo de glorificar a Deus. Olha o que João capítulo 15, do verso 7 ao 8 nos fala. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. Assim vocês mostrarão que são os meus discípulos. Nos frutos que nós produzimos, quem é glorificado? Deus, sim ou não? Ou você acha que vem algo de bom de você? Não vem, queridos. Vocês vão dar muito fruto, pode-se ouvir um amém? E esses frutos vão glorificar o Pai, queridos, e mostrar que nós somos discípulos de Jesus. Nós como igreja, queridos, eu creio de todo o coração que nós vamos dar muito fruto na cidade de Campo Largo. Posso ouvir um amém? Isso vai glorificar ao Pai, queridos, não tem a ver com a gente. Tem a ver porque eu e você estamos conectados na videira verdadeira.
Nesse ponto, queridos, entendemos que as disciplinas espirituais, queridos, nós entendemos as disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais que nós falamos semana passada, da oração, do jejum, queridos, da meditação na palavra, nos fortalecem para quê? Para permanecer nele. Posso ouvir um amém? As disciplinas nos fortalecem a permanecer nele. O resultado desse permanecer, queridos, que são os frutos de uma vida no Espírito, que glorificam o Pai e mostra que somos discípulos de Cristo. E isso é por causa dele. Consegue me entender? Ah, pastor, mas eu subi no monte de joelho, pastor, carregando um galão de água de 20 litros. Nós consagramos essa água e essa água vai mudar a vida das pessoas. Queridos, é a mesma coisa que não dá para falar. E de joelho lá para aquela cidade que você sabe o que é. Se eu falar vai dar rolo, que a gente às vezes põe na internet. Sim ou não? É o mesmo pensamento, queridos. Nisso, queridos, mantemos a chama acesa, entendendo que nós glorificamos a Deus, queridos, com os frutos que nós estamos conectados a Ele. Sim ou não? Queridos, de nós não produzimos nada de bom, queridos. Posso abrir um parênteses aqui? Se a gente produzisse algo de bom por nós mesmos, assim, pastor, eu nasci bonzinho. Nossa, eu sou um cara legal, pastor, eu nunca matei ninguém, pastor. Quantos já pensaram assim? A maioria de nós, né? Temos uma boa criação, uma boa família. Queridos, se fosse assim, por que Jesus teria que morrer na cruz? Se nós nos salvássemos por nós mesmos, nossas boas ações, ou se a gente desse fruto de nós mesmos, por que ele ia falar para nós estarmos conectados nele? Se por nós mesmos a gente conseguiria. Sim ou não? Consegue me entender? Fecha parênteses então. Quando nós estamos conectados nele, permanecemos nele, nós damos frutos e a chama se mantém acesa. Segundo ponto, queridos, construa a sua casa na rocha. Olha o que Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27 nos fala. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transportaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos, precisamos acertar os fundamentos, não podemos construir de forma errada. Nós somos alertados a construir de forma correta. O contexto, queridos, desse texto, queridos, é que no versículo 5, Jesus falava sobre os falsos profetas. No versículo 16 ao 20, Jesus fala sobre a árvore boa e a árvore má, que pelo fruto nós reconhecemos. Quando ele entra no verso 21, olha que interessante, queridos, do capítulo 7. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos daqueles dias vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expelimos ou expulsamos demônio, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem de mim vocês que praticam o mal. Consegue entender o contexto? E depois ele entra na casa que é construída sobre a rocha e sobre a areia. Entramos no reino, queridos, e mantemos a chama acesa quando fazemos a vontade do Pai. Muitos dirão naquele dia, queridos, Senhor, Senhor, mas ele vai falar o quê? Afasta-se de mim. Eu creio, queridos, que muitos vão achar que estão certos.
mas vivem no engano. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você, sabe qual que é o problema do engano? É porque ele engana. Pode parecer bobeira, queridos, mas aquele que está no engano, ele tem absoluta certeza que ele está certo. E um dia ele vai encontrar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, frente a frente, e ele vai falar o quê? Eu não conheço você. Queridos, isso é extremamente perigoso e deveria nos gerar temor no nosso coração. Porque às vezes a gente acha, queridos, que estamos corretos, mas nós estamos vivendo no engano, fluindo nos dons, queridos. E Jesus não falou que os dons eram falsos. Os dons eram... Ele não falou que os milagres eram falsos, que o expelir o demônio era falso. Estava vivendo no dom verdadeiro. Só que não conhecia Jesus. Sim ou não? O grande problema, queridos, é que eles não conheciam a Jesus, estavam construindo a sua vida sobre um falso alicerce. Sobre um falso alicerce. Logo depois, queridos, daí Jesus entra nessa parábola. Da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre a areia. O problema, queridos, não era a construção. O problema era um problema de fundamento. Antes eu achava, queridos, que um estava construindo em um alto monte e o outro estava construindo sobre a areia do mar ali, sabe? Eu achava que era isso, mas quando você analisa melhor o texto, os dois estavam construindo sobre o mesmo terreno. Só que um afundou mais os seus alicerces e o outro fez alicerces estreitos, rasos. O problema aqui, queridos, é o fundamento. Você quer manter a chama acesa, sim ou não? Cresça para baixo. Cresça para baixo. Quando nós falamos de igreja local, queridos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos crescendo para baixo. Cresça para baixo, queridos. Alicerce, fundamento, ninguém vê, queridos, mas define o futuro da casa. Quanto mais tempo, queridos, nós construirmos na areia, queridos, que é ouvir e não obedecer a palavra, menos tempo nós vamos ter para restaurar. Deixa eu dizer uma coisa para você: o vento, a chuva e as águas vão bater contra a sua casa. Vão bater, queridos, cedo ou tarde. Vai bater. É bom, queridos, que Deus faça isso e destrua os nossos castelinhos de areia o mais rápido possível. Posso ouvir um amém? Porque se cair agora, queridos, dá tempo de restaurar. O problema é se cair muito tarde, que você olhar lá com seus 60, 70 anos, olhar para trás, cair tudo e você vê que você não construiu nada. E eu não estou falando de construção financeira. Eu estou falando de uma construção no reino, que vai definir o nosso futuro eterno. Consegue me entender? Por amor, queridos, Deus derruba a nossa casinha. Sim ou não? Você consegue perceber que é amor? Você está lá construindo sobre areia, queridos, do teu jeito, assim. Vem Deus, assim, queridos, sem dó nenhuma, e mete a bicuda no teu castelinho de areia, assim, ó. Puf! Desmonta tudo. Mas isso é amor, queridos. Para quê? Para que haja uma reconstrução sobre o fundamento correto. Deixa eu falar outra coisa aqui. Às vezes quando a gente fala em ouvir e praticar a palavra, ou fazer fundamentos corretos, queridos, nós muitas vezes, queridos, pelo nosso moralismo, eu gostaria que você prestasse atenção aqui. Às vezes por causa do moralismo nosso, queridos, nós pensamos assim: ah, pastor, mas eu já, sei lá, larguei a pornografia, eu já larguei essas coisas, eu larguei... Sabe, nosso moralismo cai sempre para esses pontos assim, queridos. Quando nós falamos de fundamento, queridos, qual que é os dois mandamentos que Jesus deixou para nós? Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como Ele nos amou. Sim ou não? O ouvir a palavra de Jesus e praticar é praticar os seus dois mandamentos. Aí, queridos, vai pegar parelho.
Construir a casa sobre a rocha, queridos, é construir ou afundar alicerces em você amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu ser. E quando você olha para isso, queridos, e você olha de forma sincera para você mesmo, você percebe que tem muita coisa que nós precisamos afundar mais. Aí a gente acaba com o moralismo, sabe? Ah, mas eu sou um crente bonzinho, eu não roubo, eu não mato, eu pago os meus impostos, e ó, pastor, eu já venci a pornografia. Então eu sou uma classe... É moralismo isso, queridos. Agora, quando nós olhamos amar a Deus, queridos, acima dos nossos bens, da nossa própria vida, da nossa própria família, nós começamos a entender que nós precisamos afundar, amar o nosso próximo como Jesus nos ama, queridos. E deixa eu falar uma coisa, amor não se cobra. Posso ouvir um amém? Amor se deve. Então você não pode olhar para a igreja e falar assim, ah, eles têm que me amar, ou minha família precisa me amar, e o pastor precisa me amar. Não, queridos. Não deva nada a ninguém, a não ser... Então eu e você somos devedores de amor ao nosso irmão. Quando nós estudamos e pensamos amor, não é um amor humanista que me coloca no centro e as pessoas têm que fazer o que eu quero. Amor bíblico, queridos, é eu morrer para mim mesmo, para que as outras pessoas sejam tocadas pela manifestação do amor de Deus através da minha vida. E eu sou devedor do amor para com os outros. Sim ou não? Eu saí de lá porque não me amaram, queridos, não. Você não entra em lugar nenhum para ser amado. Esse é um castelinho que Deus vai chutando assim. Você não entra em lugar nenhum para ser amado, porque você deve amor às pessoas. Porque Ele te amou, sim ou não? E você deve amar as pessoas como Ele. Você entendeu o que é fundamento? Aí pega aparelho, nós precisamos afundar, queridos. Então cresça para baixo. Sim ou não? Fecha parênteses. Terceiro ponto, queridos, sirva. Quer manter a chama acesa? Sirva pessoas. Sirva, queridos. Permita que Deus te use no serviço, na casa de Deus, aonde você está. Pergunta para quem foi para o encontro para servir, queridos. Quem vai para o encontro para servir, queridos, volta incendiado. É muito melhor servir, às vezes, queridos, no encontro do que participar do encontro. É muito mais legal, você volta mais empolgado, assim. E você faz um monte de coisa lá, queridos. Para quem não foi servir ainda, você vai lá para limpar banheiro, queridos. Varrer chão. E você limpa banheiro e varre chão feliz da vida. Dando risada e glória a Deus, aleluia, porque Deus vai te ministrando. Então, se você quer ir para o encontro, eu já estou te dando a deixa. Você vai lá para limpar banheiro, fazer cama, arrumar as coisas lá. Mas você volta feliz. Voltamos incendiados. Queridos, o serviço, ele define a nossa maturidade. Olha o que Marcos capítulo 10, versículo 42 ao 44 nos fala. Mas Jesus, chamando-os todos para si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e os que são seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. O reino de Deus, queridos, é um reino de ponta cabeça, queridos. Quando nós perdemos é que nós ganhamos. Sim ou não? O maior, queridos, é o menor, e o menor é o maior. Aquele que serve a todos, queridos. Quem quiser se tornar grande, queridos, que se coloque a serviço dos outros, queridos. Nós chegamos a uma fase na nossa caminhada, queridos, que nós não vamos vir mais para o culto para receber. Fala um amém aí. Amém. Espero que você chegue nesse ponto. A gente não vem no culto, queridos, para receber. Às vezes a pessoa chega, pastor, eu não gostei daquelas músicas do louvor. Queridos, a música do louvor não é para você. Não é para você achar legal ou gostar. A gente não vem mais no culto, queridos, para receber. O que a gente vem? A gente vem no culto para servir, para tocar pessoas. O culto não é para nós, queridos. Eu tive tanto problema, queridos, por causa de cor de parede em Vitimarsum, queridos. É do capeta, é preto. Quase falei, mas legal, branco que parece um hospital.
Daí ficava aquele, cor de parede. Queridos, a gente não vem mais, queridos, para olhar, queridos, se está sujo, se o banheiro está limpo. A gente vem para servir, e se o banheiro estiver sujo, o que a gente vai fazer? Limpar. Se o estacionamento está bagunçado, o que a gente vai fazer? Organizar. Sim ou não? Quem tem a visão tem o? Então aquilo que você reclamar, eu vou mandar você fazer. Aleluia. Onde não venho mais atrás da bênção, e sim para ser um canal de bênção, e sim eu venho para pegar a vassoura, queridos. Eu venho para servir, e isso acende a chama. Sim ou não? Às vezes a pessoa fala, pastor, o que eu faço para ser pastor? Seja fiel na vassoura que vão te dar o cajado. Quer ser pastor? Seja fiel na vassoura. Esse é o caminho, queridos. No berçário, é tudo sobre mim, queridos. Crentes infantis acham que a igreja é feita para agradar a Ele. Acha que tudo tem que girar em torno dele. Tem um período que a gente passa assim, claro, queridos, normal. A pessoa nasceu de novo, tudo certo. Mas se a gente não crescer, queridos, a gente vai achar que é tudo sobre. O grupo familiar tem que ser sobre mim, as coisas têm que ser sobre aquilo que eu gosto, o jeito que eu acho que tem que ser, e não é, queridos. Pastor, a igreja é do jeito que você quer? Claro que não, queridos, a igreja tem dono, é de Jesus. Tem coisas que Ele manda fazer que eu acho assim, cara, não devia ser assim, mas é assim. Se vocês acham, queridos, que como pastor nós controlamos e a igreja é do nosso jeito, não é. Não é. Porque ela tem dono, sim ou não? Além de ela ter dono, ela tem pessoas que têm chamados, que se juntam e as coisas vão sendo moldadas, sim ou não? Quando amadurecemos, percebemos que nada é sobre nós e nós servimos os nossos irmãos. Quer manter a chama acesa, queridos? Sirva. Sirva. Sirva mesmo assim. Faça de coração assim, sirva. Porque olha que interessante, queridos, Filipenses, capítulo 2, o verso 3 ao 4. Olha que interessante. Não façam nada por interesse. Não façam nada por interesse pessoal. Queridos, me explica isso no humanismo, aonde eu sou o centro e meu bem-estar é o centro. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo. Aplica isso nas nossas relações interpessoais, no nosso casamento, na nossa maneira que nos relacionamos. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Queridos, parece controverso, mas o negar a si mesmo é o que mantém a chama acesa. Queridos, parece controverso, mas quando eu nego a mim mesmo, queridos, eu mantenho a chama acesa. Quando eu me coloco na posição de menor, queridos, saio do centro, paro de querer que as pessoas me agradem e que tudo seja sobre mim, paro de querer controlar tudo e todos e me coloco na posição de servo. E é como se eu colocasse lenha na fogueira. Uma vez um rapaz de Paranavaí, ele falou, precisava conversar com você, queria fazer discipulado, e eu fui conversando com ele, queridos. 2 conversas com ele, eu falei, cara, saia do centro. Ele falou, eu fui na igreja, nenhuma igreja em Paranavaí presta, e não sei o que. Eu falei, por quê? Porque eu chego lá, os pastores não me cumprimentam, ninguém me trata bem. Eu falei, cara, você está no centro. Você tem 20 anos de igreja e você está no centro. Você acha que tudo é sobre você. Todas as coisas ao redor têm que me agradar. Ninguém aguenta a pessoa assim, queridos.
No trabalho, queridos, no grupo familiar, na igreja, quem que aguenta? Sim ou não? Sabe quando a coisa não sai do jeito da pessoa e ela emburra? Fecha a cara assim, daí você olha assim, parece adolescente assim, fala, 50 anos, com um beiço desse tamanho, igual um adolescente, reclamando porque não ganhou sobremesa. Aleluia! Sim ou não, queridos? Todo mundo conhece gente assim, né? E eu espero que você conheça você assim. Porque é mais fácil olhar para o outro, né? Queridos, pastor, você emburro, queridos. Falei já para vocês agora no começo da mensagem, eu emburro. Depois o Espírito Santo vem comigo assim, cara, nada a ver o que você fez, cara. Se as coisas não saem do seu jeito, você vai ficar emburrado. Daí lá vai lá, eu pedi perdão para aquele homem, me perdoa, fiz errado. Às vezes não preciso nem pedir perdão, ela só olha assim e eu falo assim, nada a ver. E eu espero que também você entre na vida do nada a ver. Cara, nada a ver o que eu estou fazendo. Como eu sou besta. Olha o que Mateus, queridos, capítulo 16, verso 24 ao 25 nos fala. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perder. Quem perder a sua vida, por minha causa, esse a achar. Posso te dar uma boa notícia, queridos? Perca a sua vida de uma vez. Pare de tentar salvar. Jesus já salvou a sua vida, sim ou não? Então por que você está tentando salvar ela ainda? Preocupado com a tua reputação, querendo que as coisas saiam do seu jeito? É depois da cruz, queridos, que nós vamos experimentar o poder da ressurreição. É depois da cruz, queridos, que nós encontramos o Pentecostes, sim ou não? Primeiro houve a cruz, 50 dias, depois o Pentecostes. A gente vai manter a chama acesa depois da cruz, queridos. Depois que a gente nega a nós mesmos. É quando perdemos a nossa vida que encontramos. É nos servir às pessoas que encontramos o nosso destino, queridos. A vida e a vida em abundância. Queridos, você tem que trabalhar segunda-feira, sim ou não? Tem ou não tem? Ou você vai trabalhar porque você ama trabalhar assim? Nossa, acordei que massa, segunda-feira eu vou trabalhar. É assim com você? Mas você tem que ir, sim ou não? Você pode ir de duas formas, queridos, tentando salvar a sua vida, ou negando a si. Se você tem que fazer do mesmo jeito, sim ou não? Você tem suas obrigações segunda-feira, sim ou não? Você vai ter que fazer. Você pode ir resmungando como Mudler, que nem eu falei para você, ou você pode ir com a mentalidade assim, cara, eu vou servir de todo o meu coração, e eu vou fazer como se eu fizesse para Jesus. Se você fizer como se você fizesse para Jesus, você vai encontrar vida, sim ou não? O teu final de dia vai ser muito melhor, sim ou não? Agora, se você for resmungando, reclamando, falando que tudo está ruim, queridos, você vai voltar no final do dia quebrado, com dor no ombro, queridos. Por quê? Porque seu corpo se intoxicou. Murmurar, reclamar, queridos, fisiologicamente intoxica teu corpo. A gratidão, queridos, vai te levar a viver uma vida muito melhor. Pastor, você está falando que todo trabalho é legal? Queridos, do suor do seu rosto você encontrará alimento. Queridos, trabalhar nem sempre é legal, queridos. Mas servir sempre é bom. É no servir que nós encontramos vida. E eu e você, por mais que você seja um CEO, qualquer coisa, você é um prestador de serviço, sim ou não? Não é verdade? Se você abre uma empresa, vai ter uma razão social, né? A razão social vai ser a prestação de serviço dela, sim ou não? No fundo, todo mundo presta serviço. Você pode prestar serviço com o coração em Jesus, ou você pode prestar serviço reclamando das coisas. Queridos, Jesus manteve a chama acesa até o fim. Olha que interessante, queridos. João capítulo 13, versículo 3 ao 5. Sabendo que o Pai tinha confiado todas as coisas em sua mão,
e que ele tinha vindo de Deus, estava voltando para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida Jesus pôs água em uma bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. Queridos, Jesus sabia quem ele era, sim ou não? Ele sabia, queridos. Ele sabia que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos. Ele sabia que ele vinha de Deus e voltava para Deus. Essa é a identidade curada. Por saber quem ele era, o que ele fez? Ele levantou, pegou uma toalha, pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, se colocando em uma posição de servo. Hoje eu e você, nós sabemos quem nós somos em Cristo. Posso ouvir um amém? Nós sabemos quem nós somos em Cristo. Nós sabemos a nossa identidade. E é por isso que nos levantamos, queridos, e servimos. Você quer manter a chama acesa? Sim ou não? Sim. Seja como Jesus e sirva como Ele. A chama se mantém acesa no serviço, queridos. Não é na posição, não é um status na igreja, é no serviço. No teu trabalho, queridos, não trabalhe, sirva. Vire essa chave. Pastor, eu acordo segunda-feira para trabalhar. Não, acorde segunda-feira para servir as pessoas da melhor forma possível. Aonde Deus se colocar, se coloque para servir. Você sabe quem você é. Você sabe a história que você tem em Deus. Então sirva pessoas. Você recebe essa palavra no seu coração?